Olá, tudo bem com você? Apesar do momento complicado que estamos vivendo, de luto, de sofrimento, de expectativas, eu tenho a satisfação de ter aqui comigo no meu canal dois amigos, dois irmãos, amigos de longa data, a Raquel e o Luiz Paulo Sarmento. Raquel é advogada, o Luiz Paulo também tem formação em Direito, e eles, neste momento, exatamente agora, estão lá em Porto Alegre. Eu os conheço aqui de São Paulo, interior de São Paulo, porque eles foram membros da igreja de Araras, fica não muito longe aqui de Tatuí, onde eu moro, e algumas vezes estivemos lá, eles estiveram aqui, enfim, nós somos amigos de conviver assim, e tenho um carinho muito grande por eles. Mas o motivo que me fez convidá-los para este vídeo, poderia ser tantos outros, né, Raquel e Paulo, mas nesse momento é um motivo que nos traz assim um aperto no coração. É o fato de que eles estão ali envolvidos, porque já moram em Porto Alegre faz um ano, motivos de família. Paulo está ali cuidando da sua família, né? E eles se dividem, né, entre interior de São Paulo e Porto Alegre. E foram, obviamente, que como tantos outros, surpreendidos por essa tragédia ambiental que se abateu sobre o estado do Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Criciúma, minha cidade fica ali mais ou menos uns 100 quilômetros da fronteira, da divisa com o Rio Grande do Sul. Conheço muitas cidades de lá. Neste momento eu estou cursando um mestrado na ESTE, que é uma faculdade de teologia em São Leopoldo, cidade que foi também atingida pela enchente. Então, assim, nós temos ligações, temos, além do motivo, né, humano de solidariedade, motivos assim também afetivos, né, de sentir esse pesar. E eu agradeço, Raquel e Luiz Paulo, por aceitarem meu convite para essa conversa aqui. Nós vamos falar um pouco sobre a situação ali no Rio Grande do Sul, sobre o que pode ser feito ainda, e mais, né, a partir daqui ainda, para ajudar as pessoas que sofreram com essa tragédia. E eu agradeço a vocês por terem aceitado esse convite, Raquel e Luiz Paulo. Suas saudações aí para os nossos amigos do canal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, que em meio a essa tragédia, nós ainda podemos falar com os amigos, nos manifestar e rever amigos também, como o Michelson, a família toda, até as irmãs, do qual eu tenho assim um carinho muito grande e agradecimento por muitos momentos que nós já passamos juntos. E para mim é uma honra e agradeço a confiança de estar nesse canal, que é tão bem visto e tão, enfim. Eu quero dar meu boa tarde também a você que assiste aqui esse canal que tem feito tão bem aí para as pessoas que costumam acessá-lo e que neste momento dá a oportunidade de aumentar um pouquinho o elo dessa corrente de solidariedade. Muito bem. Eu vou tentar relembrar alguns detalhes sobre os quais eu me informei a respeito das circunstâncias que levaram a essa tragédia, né? A topografia e hidrografia do Rio Grande do Sul, ela é bem peculiar, né? Tem ali a região de serras, tem grandes rios que cruzam, né? Que cortam aí o estado, que é bem grande, por sinal, é um estado bastante extenso. E é por isso que é chamado Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Ele é bem maior que o meu estado natal, Santa Catarina, que é vizinho ali, né? Então, o que houve foi assim, muita chuva lá na região de encostas, tanto é que houve também desmoronamentos ali, né? Infelizmente, de quando em quando acontece, né? Quando há muitas chuvas. Aliás, a região sul aí é bem conhecida por suas chuvas duradouras. Eu me lembro quando eu morava em Criciúma ainda, e Florianópolis também, né? Morei ali um tempo, minha esposa é dali. Nós passávamos assim 1 semana, 2 semanas com chuvas, né? Então, é algo assim bem complicado. Algumas vezes também, me lembro da minha infância, ter passado por umas 2 ou 3 enchentes em Criciúma, não tão devastadoras, assim, água pela perna ali, mas é sempre muito ruim depois ter que limpar aquela lama que fica, sujeição a doenças, né? Lembro de enchentes terríveis que aconteceram em Tubarão, Blumenau, Brusque, Itajaí, ali no Vale do Itajaí, também é um local assim suscetível a enchentes. Mas dessa vez realmente superou tudo, né? Em 1941 houve uma grande enchente ali em Porto Alegre e região, mas dessa vez a coisa foi bastante maior. Michelson, eu vou te interromper. À vontade. Eu sou gaúcho, né? E vivi toda a minha vida Esqueci em Porto Alegre. Que o Luiz Paulo é porto-alegrense
E a Raquel é paulistana, né? Então, toda a minha vida, quando a enchente de 41, eu não era nascido, mas toda a minha infância, a minha juventude, eu cresci com as pessoas, a minha família, meus amigos, falando dos seus antepassados que diziam de uma tal enchente que ocorreu em 1941. E a minha mãe contava histórias, porque a minha mãe morava na cidade de São Jerônimo, que por sinal foi bastante atingida nessa enchente de agora. Na cidade de São Jerônimo, ela teve que ser resgatada porque a água atingia o segundo andar das casas. Então, toda a minha infância, Michelson, eu cresci assim. E agora, no ano de 2024, quando eu estou novamente morando em Porto Alegre, eu até saí, no primeiro ou segundo dia, que começou a chover muito, eu saí, terceiro dia, eu saí, fui para o centro da cidade para fazer algumas filmagens, e eu falei para a Raquel, que estava ao meu lado, Raquel, o momento que nós estamos vivendo agora é um momento histórico, é um momento em que, se o mundo não acabar logo, a próxima geração e a outra geração e a seguinte vão se lembrar do que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2024. A gente está aqui, Raquel, eu falava para ela, para testemunhar a história, mas infelizmente de uma forma trágica, a tragicidade da história. Sim, é verdade. Então, esses rios todos, né, que cortam aí o estado, eles acabaram foram ficando com volume bem aumentado, né, e foram transbordando e atingindo cidades que, como vocês já me disseram em off, né, foram completamente devastadas, né, depois vocês podem até mencioná-las. E o que acontece ali, naquela geografia característica, é que toda essa água vai, se não foi lá para o lado do Iguaçu, né, ela vai sendo canalizada e desemboca em Porto Alegre. Por isso que a capital acabou enchendo depois, mesmo com a chuva tendo cessado, continuou enchendo porque a água estava chegando. E essa água depois, via Rio Guaíba, cai na Lagoa dos Patos, né? E se você, depois tiver um tempinho para você que está assistindo, pegar o mapa e dar uma olhada, Lagoa dos Patos é gigantesca. Só que ela tem um escoamento para o mar lá embaixo, né? Já mais próximo de Pelotas ali, Rio Grande. Então, a Lagoa dos Patos também foi enchendo. Tanto é que, neste momento, Pelotas, Rio Grande, cidades ali próximas da lagoa estão em alerta, porque o lago começou a transbordar. Então, realmente é uma situação complicada, né? A questão atmosférica, ventos vindo lá do sul, ventos frios, né? Inclusive a temperatura baixou. Vocês veem que a Raquel e o Paulo estão ali agasalhados, né? 15 graus, mais ou menos isso, né? Então, isso com sensação térmica de 15. O escoamento da água via Lagoa dos Patos para o oceano. Então, uma série de coisas assim que aconteceram. Uma massa de ar quente aqui na região sudeste, bloqueando que essas chuvas viessem para cá e aliviassem, né, a situação no sul. Enfim, infelizmente foi uma conjugação de fatores climáticos que acabou levando a essa tragédia terrível. E eu pergunto então, Raquel, Luiz Paulo, como está a situação neste momento aí em Porto Alegre, já que vocês estão localizados aí experimentando, né, o pós-tragédia aí. Pós-tragédia entre aspas, né, que continua, né? Olha, Michelson, esse pós-tragédia, os estudiosos estão dizendo que será pior do que a tragédia em si. Porque nós ainda estamos na tragédia. Nós estamos na tragédia. Nós ainda estamos. Nós ainda temos pessoas sendo resgatadas, nós ainda temos as casas submersas, mas o primeiro pós, que vai ser o pós de ver o que sobrou de tudo e os corpos que estarão submersos de homens, animais, esse segundo pós será dramático. E tem o terceiro pós, que é o pós da reconstrução, que só Deus sabe quando isso será conquistado. O cenário aqui, Michelson, é um cenário de guerra. Então, você
sai nas principais avenidas. Eu estou perto aqui da Avenida Ipiranga, que é uma longa avenida que cruza toda parte da cidade de Porto Alegre. Quando tu sais para lá, tu encontra, assim, caminhões do Exército se dirigindo e transportando, enfim, muitos barcos sendo rebocados pelos seus proprietários, porque estão indo de um lado para o outro para fazer resgates, jet skis, e muitos voluntários. No céu também, todos os dias a gente está aqui na nossa casa e nós ouvimos e vemos o cruzamento de helicópteros que estão fazendo resgate ou salvamento de pessoas onde elas estão ilhadas. O cenário é de guerra. Supermercado, quando você vai até o supermercado, tu não consegue comprar água, tu tem que entrar numa fila, e por 3 ocasiões nós não conseguimos comprar a água potável, nós conseguimos comprar água gaseificada, e estávamos há uns 3 dias só tomando isso, mas graças a Deus que era isso. Mas é uma guerra por conta de água e alguns mantimentos. Eu queria aproveitar, Michelson, e passar... Eu tenho um canal que eu acesso aqui de informações atualizadas, e informações de 3 horas atrás dão conta que são atualmente, até agora, 136 mortos, 125 desaparecidos. Olha só a informação que eu vou passar agora: 445 municípios atingidos. Ora, Michelson, se sabe que o total de municípios do estado do Rio Grande do Sul são 497. Então, nós estamos falando de 90% do estado, das cidades do estado atingidas. Nós temos 340 mil pessoas desalojadas no estado, 2.050.000 pessoas afetadas com as enchentes. Nós temos, sabe quantas pessoas em abrigos, Michelson? 72 mil pessoas em abrigo, utilizando banheiros únicos, vivendo numa situação precária, porque a gente sabe que não tem como dar o conforto para as pessoas num abrigo que aloja 500 pessoas, 600 pessoas. Então, essa é a situação. A Raquel falou da água, e esse é um problema realmente, tá? Durante toda essa semana, a gente fez peregrinações, e eu estou falando de grandes redes de supermercado aqui, como o Zafari, que é uma grande rede, o Carrefour também, que tem aqui, e poucas dessas vezes aí eu consegui encontrar água, e quando eu encontrava, eu tinha que enfrentar uma fila de 100 metros dentro do supermercado, do hipermercado, 50 metros, para chegar lá, como aconteceu 2 vezes essa semana, e ter acabado. E às vezes que eu consegui água mineral com gás. Mas uma cota. E é uma cota só. Uhum. Só para situar aqui os nossos amigos que estão assistindo, nós estamos falando hoje, sábado à tarde, dia 11 de maio, para que depois vocês, com certeza, infelizmente, esses números vão aumentar, né? Muita coisa ainda vai ser descoberta à medida que as águas vão baixando. Tristemente, a gente tem que dizer isso, né? Então, só para vocês saberem que esses dados são de hoje, 11 de maio, sábado à tarde. Luiz e Raquel, eu vou ler aqui um relato que eu recebi em um grupo de amigos. É o testemunho de um irmão da Igreja da Floresta. Com certeza vocês conhecem essa igreja aí em Porto Alegre, né? Ele é aviador, e ele escreveu o seguinte, ó: amigos, voltei da missão já. Voei 3 dias dentro dos vales, levando comida, água, remédios, fraldas, ração para pequenos bichos, gasolina e diesel para os que tinham gerador. Doações estão chegando de todo o Brasil. Na segunda, estávamos em 80 helicópteros, voando no estado. Atendi Roca Salles, Mussum e Encantado. Vi um cenário de guerra, exatamente como vocês estavam falando, né? Nesses lugares. Num dos voos, decolei e comecei a chorar, de ver a gratidão e a alegria das pessoas quando a gente chegava.
Muitos estavam há 3 dias sem comida e água, alguns dormindo no mato porque tinham perdido tudo. Levei um médico com uma caixa de insulina do hospital de Mussum, muitas pessoas precisando dessa medicação e não tinha mais. Enfim, amigos, tempos difíceis para todos nós gaúchos. Não tenho água no prédio, banhos e louça com água da chuva, água para tomar temos. Jesus está voltando e serão assim mesmo os últimos dias, angústia sempre presente. Apenas se apeguem à fé. Bens já não têm mais valor. Jesus está às portas. Preciso ter um feliz sábado. Não teremos programações na igreja, mas minha mente está ligada com Deus. Espero que vocês estejam bem. Estou ainda ciente de todas as necessidades dos amigos. Com relação à saúde, proteção e filhos, sigamos orando. Vai sobrar para nós apenas o melhor, orar e viver exclusivamente pela fé. Abração a todos. Não tem como a gente não se emocionar, né, com relatos como esse e tantos outros. E o relato é fiel. O relato é fiel, só que ele vê uma outra linha que nós não estamos vendo. Perspectiva diferente. E são perspectivas diferentes. Que nós estamos vendo. Eu quero ver a de vocês agora. Agora sim, a perspectiva de vocês. Vocês também são voluntários. Eu sei que vocês estão envolvidos aí numa série de atividades, né? Não descansaram nesses últimos dias. Não. Talvez esse meu convite tenha sido um descanso para vocês, né? Então, conta pra gente, Raquel, Paulo, qual tem sido o trabalho de vocês como voluntários aí? Da perspectiva de vocês aí em solo. Vamos lá, então. Bom, eu me candidatei para ser voluntária da ADRA, e eu estou atuando lá no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, que a gente chama aqui de SET. É o SET do bairro Menino Deus. É um projeto estadual do governo do estado, e lá estão sendo abrigados de 300 a 400 pessoas. Ali tem uma parte que fica no ginásio de esportes e a outra parte foi para um galpão que a impressão que me dá é um refeitório. E para cima desse galpão é colocado a rouparia e ao lado um ambulatório, onde tem uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e, por vezes, passam médicos lá, médicos que são muitos da nossa igreja. Então, são médicos voluntários que se cadastram, vão até lá para fazer todo esse tratamento, né, esse atendimento. O fluxo lá é o seguinte, chega o abrigado, não interessa de onde, qualquer um tendo lugar, chega, eles chegam molhados. Então, a cena é muito molhados, com um cachorrinho no braço e tremendo de frio e tremendo de medo. Eu tive 3 casos lá de mulheres que elas entraram num estado de pânico tão grande, uma quando chegou, porque ela não acreditava que ela estava segura, e ela tremia muito, e nós da ADRA, os voluntários, nós estamos sendo treinados a não apenas cuidar de forma material, mas ouvir, se precisar de um abraço, a gente dá, né? Então, eu tinha acesso no banheiro feminino e no abrigo, né? E no abrigo é heterogêneo, né? Crianças, homens, mulheres, solteiros, casados, enfim. E no banheiro eu percebi que durante a noite muitas mulheres com ânsia de vômito, com refluxo. E aí a gente perguntava, olha, comeu alguma coisa? Não é nada, eu não sei. E aí a gente começava a conversar com elas, dava um chazinho, dava um acalanto. A gente começou a levar as chaleiras elétricas, né, para a gente fazer um chazinho para elas. E aí elas choravam, conversavam, aí no meio a gente dava um pouco de risada, porque precisa tornar leve, né? As questões emocionais totalmente, assim, abaladas. Eu tive um caso de uma criança, uns 7 anos de idade, porque nós não podemos deixar sair do abrigo a criança sozinha. Ela tem que estar sempre acompanhada do pai, e todos eles são identificados com uma pulseira, né? Como nos acampamentos. E ela ia perto de mim, ela olhava, e eu percebia que ela queria uma interação. Aí eu me abaixei, né? Oi, tudo bem?
como é seu nome? Comecei a interagir. E a primeira coisa que ela falou, tia, você tem certeza que a água não vai vir até aqui? Né? E aí, assim, com aquele rostinho tristinho, mas aí a gente vai, não, a tia tem certeza, pode ter certeza, né? E aí eu levava ela do lado, assim, junto com a mãe ou junto com o pai, olha, vamos lá que a tia vai te mostrar que não tem problema. Então, é muito desesperador, né? Essa questão do sentimento que eles têm. E outra situação, Michelson, eles falam assim, vocês do colete verde, né? Que é o colete da ADRA, né? De que igreja vocês são? Né? Aí nós falamos, nós somos adventistas. Nossa, vocês não existem. Não tem mais pessoas assim como vocês, né? Então, eles elogiam muito a gente, mas, assim, não são apenas os adventistas, né? É que o contato deles foram com os resgatistas e direto vai para o abrigo. Mas é toda a população, Michelson, é uma união de... Uma rede de solidariedade. É uma assim, rede. E assim... Que impressiona demais a rede de solidariedade. Nós estamos recebendo socorristas do exterior, de todos os estados, só vê jet ski chegando, rebocados por carros, aquela moçada do surf, todo mundo envolvido, é muito bonito de ver. Uma cena assim que me marcou bastante, tem uma senhorinha que ela mora perto da orla do Guaíba, onde está sendo feitos os resgates, e todo mundo chega lá com caixas e caixas de água, lanches, uma comida quente para os socorristas, né? E ela chega todos os dias com 3 pãezinhos, uma manteiguinha que ela mesma bate, mas só que está sem leite agora, eu acho que ela parou, e uma chimiazinha de figo. E ela virou, assim, a tia do pãozinho. E ela divide os 3 pãozinhos, assim, pequenininho, ela divide. Então, são cenas como essas que a gente vê, assim, ainda existe amor, ainda existe gente, mas eu nunca deixo de falar para todos eles, ouçam os passos de um Deus que se aproxima. Amém. Foi bom você mencionar aí, Raquel, os jalecos verdes, né? Porque eu, inclusive, quero convidar você que está assistindo a assistir, se não assistiu ainda, a entrevista que eu fiz com o pastor Kalbemater, que é o diretor da ADRA para o estado de São Paulo. Nós conversamos sobre o que é a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. É uma agência mundial, ela não está só atuando no Brasil, atua no mundo todo, e não é só em tempos de crise, de tragédias. Ela tem projetos bem interessantes, e nós falamos, inclusive, dos projetos aqui de São Paulo. Se você não assistiu, fica o convite para você conhecer melhor a ADRA e ajudar, se envolver. Aí na tela está o Pix da ADRA, ok? sos@adra.org.br, que é o e-mail, né? Então você pode enviar um Pix para isso aí, né? Esse é sos@adra.org.br, e você sabe, tem certeza de que esse recurso vai ser bem empregado. A Raquel e o Luiz Paulo são exemplos disso, são pessoas que estão lá na linha de frente, com seus jalecos verdes, com o logotipo da ADRA, atuando entre os que estão precisando de ajuda. Então, descubra, né, algum projeto sério. A EST, né, a Escola Superior de Teologia, em que eu estudo, também está cuidando de pessoas desabrigadas, fazendo comida, refeições ali diariamente. O caminhão da ADRA, a carreta da ADRA, está nesse momento em São Leopoldo também. A carreta da ADRA, ela vai, sempre que há uma tragédia desse tipo, né, semelhante a essa, ela imediatamente é designada para ir para algum lugar em que estão precisando de lavação de roupas e oferecimento de refeições quentes ali na hora, né? Então, ela serve milhares de refeições por dia e lava toneladas de roupa também todos os dias. É um serviço da ADRA para a comunidade. Então, se você não tem como estar lá com suas mãos, seus braços para ajudar neste momento, você pode ajudar de outra forma, né? Doando. Então, é muito importante, Michelson, essa menção aí ao trabalho que a ADRA vem desenvolvendo. E tu mencionou a cidade de São Leopoldo, né, que é uma cidade que tu conhece, porque tu tem feito alguns estudos ali na cidade de São Leopoldo, uma cidade de 230 mil habitantes.
Ou seja, é uma cidade com a sua importância. Não é uma grande cidade, mas é uma cidade de 230 mil habitantes. Estima-se que mais de 100 mil pessoas estejam desalojadas nessa cidade. Quase metade. Então, realmente é bastante triste isso. Lá no abrigo, elas perguntavam o que era essa carreta, né? Então, essa carreta, ela chegou primeiro em Novo Hamburgo, depois foi para Igrejinha e agora está em São Leopoldo. E a gente fala, né, que tem a cozinha e tem as máquinas de lavar roupa. E elas falam assim, nossa, mas ninguém nunca falou pra gente, né? E será que a gente vai ter isso? Sim, se ela vir aqui para Porto Alegre, que eu acredito que ela venha, vai ter. E sabe, Michelson, só quando a gente vê a tragédia, a gente passa a entender. Mas por que, né, uma máquina de lavar roupa? Michelson, essas pessoas, elas vão para o abrigo e não tem onde lavar roupa, não tem. E sem contar as roupas que serão resgatadas depois da enchente. Depois que baixar alguma coisa, pode ser resgatada, e a ADRA faz esse serviço, fornecendo a lavação, os materiais, enfim. Então, é um negócio muito bonito. Outra ideia, assim, que eu achei maravilhosa esse PIX que o Michelson está indicando aí, todo esse dinheiro vai ser transformado em vouchers para os moradores aqui do Rio Grande do Sul. E esses vouchers, eles vão poder comprar, dar o início, né? Comprar um fogão, comprar uma cama, um guarda-roupa, enfim, eles vão ter essa administração de poder comprar essas questões. Então, é um negócio muito bonito, muito legal, muito interessante. Eu acredito que seja um percentual desse valor transformado em vouchers e boa parte também para a compra de alimentos, Isso, exatamente. Primeira necessidade, né? Você falou de algo, né, Raquel, e que é muito bonito realmente ver a solidariedade despertando nesses momentos, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, aqui na nossa igreja em Tatuí, interior de São Paulo, o pastor publicamente, ele convidou a igreja a se comprometer a adotar famílias que perderam tudo. Então, famílias estão sendo adotadas, né, por igrejas. Eu soube que a igreja da minha irmã, lá em Criciúma também, lá em Santa Catarina, ela me mandou uma mensagem, eu falei, mana, aqui também, estamos fazendo a mesma coisa, né? Então a igreja de Criciúma também adotou algumas famílias. Então esse espírito de solidariedade, ele é uma bênção, né? É aquilo que a gente lê na Bíblia, né? Que nem sempre é fácil entender e nesses momentos de dor, talvez até seja bem mais incompreensível, mas quando diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, obviamente que não é Deus que causa as tragédias. Isso é resultado de um mundo destruído pelo pecado. A Bíblia diz que a natureza ela geme, né, e suporta dores até agora. E diz em Apocalipse que Jesus virá para destruir os que destroem a terra. Então, de alguma forma, a humanidade está realmente causando graves problemas à natureza, à terra, né? Enfim, ao clima. É assunto que dá pano para manga, né? Mas uma série de fatores que contribuem, como eu disse, né? Que cooperam no mau sentido para esse estado de coisas. E, infelizmente, neste momento, há cheias também acontecendo no Texas, em países do Oriente, tornados, essa semana também ocorreram alguns aí bastante fortes, né? Terremotos, são sinais que apontam para a brevidade da volta de Jesus. E isso sim nos traz um alívio, esperança. Não tenho dúvida, que nenhum de nós tenhamos dúvida disso, né? Uhum. Mas sempre teve enchente. Eu acabei de mencionar que toda a minha vida eu ouvia falar de uma enchente que foi a de 1941. Sim. E as coisas se sucedem cada vez mais próximo na linha do tempo. E essa é a questão da proximidade. Sim. Esta é a questão do cumprimento de profecias. Michelson, apenas emendando uma situação que estava falando de famílias que estão sendo adotadas por algumas igrejas, eu acho muito lindo isso aí. E
a gente sempre ouviu na vida que desse mundo não se leva nada, né? Sempre a gente ouviu, isso aí passou a ser até assim, um adágio, assim, dessa vida não se leva nada. Mas, literalmente, as pessoas estão indo para os abrigos apenas com a roupa do corpo, porque elas não conseguem levar nem o quilo de arroz que estava guardado lá, não conseguem levar as roupas, muitas delas, e eu estou falando não somente de pessoas mais necessitadas, eu estou falando de pessoas de uma classe média, pessoas que foram desalojadas também, e não conseguem levar aquela roupa nova que está lá no guarda-roupa, que até faz tempo que comprou e não usa, não consegue levar para o céu, o carro da garagem não consegue levar para o céu, e literalmente esse desalojamento dessas pessoas, os resgates das pessoas, mostraram de uma forma triste, trágica, literal, como desse mundo a gente não consegue levar nada. Michelson, a nossa igreja aqui, ela está alagada. Então, nós tínhamos levado muita coisa quando começou, mas Oi? A Central de Porto Alegre. Central de Porto Alegre, sob o comando do pastor Alejandro, pastor Bruno e o pastor Jean. Aliás, eles estão, assim, muito imbuídos, né, nessa arrecadação, mas, infelizmente, a nossa igreja, uma parte, ela alagou. Ela não consegue, não estamos fazendo culto, mas toda a parte que foi doada, eles fizeram um mutirão e conseguiram resgatar, né? Nós temos aqui, Michelson, 339 mil pessoas desalojadas. Uau. Essas pessoas, elas estão na casa de outras pessoas. Ou em abrigos. Não, essas 339 é que não estão em abrigo. Então, é muita gente que está na casa de famílias, né? E o que nós estamos fazendo? As próprias pessoas estão buscando ajudar outras. Entre hoje e ontem, eu cadastrei 23 pessoas que após o pôr do sol, eu e o Luiz Paulo sairemos para comprar os suprimentos necessários de doações dos nossos amigos daí de São Paulo. Tem gente aí de Tatuí, Araras, Rio Claro, Limeira. Porque assim, né, Michelson, as pessoas... A gente morou 15 anos em São Paulo. Então, as pessoas sabedoras de que nós estamos em Porto Alegre, além de se preocuparem conosco, porque muita mensagem que a gente recebeu de preocupação, elas canalizaram por nos conhecerem, por saberem de que a gente está imbuído nessa questão aí, canalizaram e estão enviando doações para nós. Então, o nosso trabalho tem sido... A Raquel tem feito esse cadastramento de famílias, eu tenho ido nos mercados, nós temos feito as entregas, e a Fanny, que tu conhece muito bem, irmã da Raquel. Dela agora, eu soube que ela está fazendo uma campanha forte aqui, né? A Fanny foi professora de música das minhas filhas, né? Então, essa campanha está sendo canalizada aqui para que a gente possa fazer essa gestão e trabalhar diretamente com as famílias que não estão em abrigos, mas estão acampadas, literalmente, na casa de um familiar, e muitas vezes esse familiar é necessitado, com dificuldade, e aí recebe mais uma família inteira que só tem a roupa do corpo. E cada sacolinha... É importante porque nos abrigos tem havido, assim, uma assistência, né, oficial, digamos assim, mas perfeito. Está indo até as casas para ver como está a situação. E vocês e outros voluntários estão fazendo exatamente isso, né? E é legal, Michelson, porque cada sacolinha eu já coloco uma revista do Quebrando Silêncio, um folderzinho, e assim, agora eu acabei de receber uma ligação de um casal amigo nosso, que eles são namorados. Raquel, tem bebê aí no meio que você está atendendo? Tem. Deixa os bebês para a gente, que a gente vai comprar tudo para eles. Então, a alegria, isso é um elo, a alegria da solidariedade. A tristeza aqui é muito grande, Michelson, muito grande. Mas a alegria da solidariedade é muito maior. E já emendo até para narrar, assim, 2 situações, 3, né, que estão bem preocupantes.
nós tivemos casos de abuso sexual dentro dos abrigos. Raquel, mas a polícia daqui... Só um detalhe, né? Inclusive, era uma pergunta que eu estava mencionando lá atrás, né? Do lado bonito da solidariedade, de pessoas que estão indo para aí com jet ski, com seus helicópteros de pessoas, de particulares, né? Estão empenhando seus recursos, mas guerras... Públicos também, Michelson. E públicos também. Guerras, tragédias, elas revelam os extremos, né? Graças a Deus, revelam muito de bondade, de altruísmo, de solidariedade, mas também, infelizmente, no coração de alguns, acaba aflorando a maldade. Então, assim, a gente não quer se demorar nesse aspecto negativo, mas eu acho que é importante também as pessoas saberem, porque algumas notícias vazam e pessoas ficam sabendo de abusos e violência, roubos. Quem sabe falar um pouco sobre isso também, Raquel? Então, vamos lá. Mas o bom de tudo isso é que todas essas pessoas já estão sendo presas. Por exemplo, 6 abusos que tiveram dentro dos abrigos, e esses abusos todos foram de pessoas parentes dessas crianças. Os 6 já estão presos. Todos estão presos. Estava tendo também algumas pessoas que estavam assaltando os jet ski. Estão todos presos, né? Também, esses eu ainda não tenho informação de que estão presos, mas eu sei que a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Brigada Militar estão em peso, e não é só daqui de Porto Alegre, não é só do Rio Grande do Sul. Está vindo polícias do Paraná, polícias de Santa Catarina, polícias de São Paulo. A Polícia Federal está toda, uma parte dela está concentrada aqui, porque estão fazendo um efetivo de segurança muito, assim, muito, né? Então, só que a gente não pode deixar de falar. Existe, só que assim, o bem está preponderando está preponderando. É uma minoria, né, de pessoas horríveis, com uma maioria de pessoas, assim, maravilhosas, que faz a gente chorar todos os dias. Uhum. Que bom, que bom. Eu só quero retomar um ponto lá que às vezes pode parecer um pouco cruel, né? Se não explicar. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Como que uma enchente dessa pode cooperar, né? Eu dizia, e repito aqui agora, que Deus não causa tragédias. Isso é resultado de um mundo que está com seu prazo de validade vencido, né? Esse mundo não é o nosso lar, não é um lugar seguro. Isso acontece o tempo todo neste mundo, e coisas assim horríveis o tempo todo, infelizmente, e com certeza machuca o coração de Deus. E se há alguém que quer que Jesus volte logo, é Deus, né? Mas, numa hora como essa, ainda que não seja o causador, Deus, ele usa certas circunstâncias para o bem dos seus filhos e da própria humanidade. Porque eu tenho certeza que as manifestações de solidariedade que estão sendo vistas aí vão marcar vidas, né? Vão fazer com que as pessoas pensem com uma lente um pouco diferente para a vida, uma lente de eternidade mesmo, né? E de bondade, enfim. Eu conheço um Deus que extrai de coisas ruins bênçãos. E eu sei que nesse momento é complicado falar disso, porque vocês estão vivendo a tragédia ali, né? Mas eu quero te perguntar a vocês, agora, já levando em conta isso que eu acabei de falar, vocês poderiam mencionar, quem sabe, 1 ou 2 histórias assim que mostraram para vocês que Deus está aí. Deus não abandonou o povo gaúcho de jeito nenhum, não é? Alguns cruéis às vezes falam bobagens por aí, né? Histórias que mostram que Deus está aí, agindo. Olha, Michelson, eu gostaria de falar, não de uma forma específica, mas esse ponto que tu mencionou aí é um ponto muito importante. Essa semana, 2 pessoas me ligaram e a minha pergunta. Peraí. Repete, Paulo, o áudio ficou... Só um minutinho. É que alguém está me ligando Alguém está ligando. E é um amigo que está... E esse amigo que está me ligando aí é preocupado comigo, ele está lá... Em férias na França. Na França, e está ligando preocupado. Ele está ligando preocupado. Ele falou que ligaria. Michelson, esse assunto que tu tocou aí é um assunto muito importante. Tu sabe que essa semana 2 pessoas me ligaram e perguntaram para mim, onde está Deus?
Então, esse é um tema complicado para as pessoas que não têm a vivência com Deus. A gente precisa ter uma cosmovisão diferente desses temas para entender aonde está Deus. E a gente sabe, né, a questão do conflito, do grande conflito, do pecado que mudou o panorama de tudo aqui nesse mundo, e a gente sabe para onde está indo todas as questões, que é para a nossa maior esperança, que é a volta de Jesus e o estabelecimento de um novo mundo. Mas eu avançaria ainda mais, Michelson, dizendo o seguinte, foi o que eu falei para essa pessoa também. Deus está usando cada pessoa, cada gesto de solidariedade. Porque muitas vezes aquela pessoa que não tem a vivência com Deus, não entende onde está Deus em meio às tragédias, aquela pessoa vai aumentar a sua percepção de Deus na medida em que alguém puder estender a mão para ela, ser solidário, mostrar um pouco de como Jesus agiria. É assim que Deus muitas vezes se revela para a pessoa que jamais leu a Bíblia, que jamais entrou numa igreja, que jamais assistiu um sermão ou uma pregação, mesmo que seja na TV. Porque tem muita gente que é assim. Mas essa pessoa pode ver revelado em outra pessoa que agir como braço de Deus, auxiliando, ajudando, sendo o lenitivo não somente na questão de recursos, de auxílio material, mas também de auxílio emocional, que é o que as pessoas precisam demais neste momento aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho duas histórias, assim, bem breves, mas que foram muito tocantes para mim, né? Muito marcantes. Uma foi lá no abrigo, as mulheres, assim, vomitando e todas muito nervosas, né? E aí a gente lá auxiliando, limpando, vamos para o ambulatório, enfim. E depois eu estava lá no banheiro, né? E algumas começaram a chorar. E eu acalmei, né? Eu falei, sim. Depois de acalmar, de conversar, eu falei, eu posso fazer duas coisas? Vocês me autorizam? Elas falaram, depende, o que que é? Eu falei, eu gostaria de fazer uma oração e dar um abraço. Todas foram unânimes, né? E o banheiro cheirando muito ruim, cheirando a vômito, né? Porque eles estavam também sem água. E ali a gente, uma se abraçou na outra, nós estávamos, eu como voluntária e 3 acolhidas, eu fiz a oração e elas choravam muito, né? E depois da oração, eu dei um abraço assim, aquele abraço bem apertado, bem gostoso em cada uma, né? E uma falou assim, olha, faz muito tempo que eu não recebia um abraço. E faz, olha, mais de ano que ninguém fazia uma oração comigo. Eu precisei passar por uma enchente, vir num banheiro todo vomitado para eu receber essa oração. Então, essa foi uma coisa que marcou bastante. A outra aconteceu exatamente ontem. Eu estava cadastrando, né, as famílias, e um pai, eu comecei a conversar com um pai, né, e os nossas frentes de doação é comida não perecível, roupas, e roupas, inclusive com casaco, porque está frio, e a gente está dando, assim, muita atenção a itens que ninguém doa, que são meias e as roupas íntimas. E eu perguntei para ele, falei, qual é o tamanho da cueca do senhor, do seu filho, a calcinha e o sutiã da sua esposa e da sua filha? Ele falou assim, mas vocês vão doar até isso? Eu falei, sim, vamos doar novas. Tudo que nós estamos comprando são novos. Ele falou, não, isso aí não existe. A senhora deve estar brincando comigo. Eu falei, não, é real isso. O senhor pode entrar no meu Instagram, que o senhor vai ver que está tendo uma campanha de um pessoal de São Paulo fazendo isso, né? Ele falou assim, mas como que vocês podem se preocupar com coisas assim? Eu falei assim, não somos nós. É que nós temos um Deus
que age nos detalhes. E aí ele ficou super emocionado e, enfim, então a gente está podendo fazer esse encontro e nós também saímos revigorados. Exatamente, Michelson. E essas experiências aí que está sendo contado agora, tipo assim como nós, milhares de pessoas estão tendo essa experiência. E não se faz esse relato com qualquer objetivo assim de chamar a atenção de alguma maneira para esse trabalho, mas é que, como diz a Bíblia, a gente precisa contar daquilo que a gente viu e ouviu, e isso é testemunho. Ontem, por exemplo, a gente foi fazer uma entrega, chovia muito, por sinal, em uma casa, e ali tinha uma família que tinha sido abrigada por outra família, mas eram pessoas que perderam tudo. E aquele negócio, o sorriso que a gente pôde ver no rosto daquela mãe e no rosto daquelas filhas é coisa que provavelmente eles não tinham sorrido nos últimos dias. Então aquilo, como diz a questão do testemunho, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, disso eu falo. E é por isso que a gente faz questão de contar isso, de ver crianças chorando, recebendo um brinquedo, porque a Raquel não mencionou, eu acho isso. Mas a gente tem pensado nessa questão de brinquedos também, para as crianças poderem ficar nesse momento aí, porque elas perderam todos os seus brinquedos. Material escolar a gente também está comprando porque perderam tudo. Então, é realmente aquilo que a gente tem visto e ouvido, é disso que a gente está falando. Uma história que me emocionou bastante, e eu até publiquei, eu pedi autorização para ele, né, ele mandou uns áudios, e eu coloquei ali as imagens. Pastor Wesley Oliveira, lá do... eu esqueci o município agora, mas está no meu canal, se você buscar ali, Pastor busca suas ovelhas, eu coloquei um título mais ou menos assim, depois eu confiro aqui direitinho. Ele reuniu alguns membros da igreja que tem treinamento desbravadores. Olha a importância do clube nesses momentos também, né? Enfrentaram a mata, a região ali que estava inalcançável, né? E foram salvar uma família da igreja. E trouxeram a família, os pais, os filhos, pela mata, fizeram ali salvamento com cordas. Foi uma coisa muito bonita e para mim ilustrou tremendamente bem o que Deus faz conosco, né? O tempo todo. E o que Jesus veio fazer na Terra, né? Ao salvar essa ovelha desgarrada que é o nosso planeta. Então, o pastor Wesley Oliveira, ele protagonizou um resgate assim, digno de um livro, né? E então, claro, essa história apareceu, mas tem tantas outras, né, de gente muitas histórias. Coragem, amor, misericórdia e tudo mais. Agora, amigos, para a gente caminhar para o fim da nossa conversa aqui, eu sei que vocês também precisam descansar e depois terão muito trabalho pela frente ainda, né? E nossas orações os acompanham. Amém. Tenho certeza. Daqui para frente, o que muda na vida de vocês, o olhar de vocês, como que essa tragédia marca a vida de vocês? Acho que é você. Não, eu... Olha, Michelson, essa pergunta faz a gente pensar bastante. Muito profunda. Hoje eu estava participando de uma classe da Escola Sabatina, virtual, porque, como a Raquel mencionou, a Igreja Central de Porto Alegre, ela fez online e tudo, e a nossa classe ali, eu estava dizendo uma coisa na classe. O momento que a gente está vivendo agora, a meu juízo, é um momento que só se assemelha ao pior momento da pandemia que a gente viveu há poucos anos atrás. Como muitas pessoas saíram da pandemia? Muitas pessoas saíram piores e outras melhores. Eu espero do fundo do meu coração que a gente possa sair
melhor desse momento aqui. Enxergando a vida de forma diferente. Tendo uma cosmovisão um pouco mais ampliada para que a gente possa compreender para onde a gente caminha e qual é a nossa verdadeira esperança. Porque, repetindo aquilo que eu havia falado momentos atrás, a gente não leva nada deste mundo. O que eu levo para a minha vida, disso daí, que eu ainda vou ver ainda muita coisa, mas o que eu estou levando é o amor, o carinho que a gente potencializa e recebe tudo em dobro. Porque cada vez que eu faço alguma coisa em prol do meu próximo, eu recebo, assim, uma dose de carinho tão grande que isso me potencializa cada vez mais. Outra situação é que parar de dar bola para coisas que não vai te levar adiante, né? Eu e o Luiz Paulo, a gente veio para cá em razão de uma situação de doença na família e tivemos que largar tudo lá em Araras. Eu larguei meu escritório, tá com os meus sócios, né? Mas eu sou presidente de um segmento da OAB, que é de contra a violência doméstica, eu comando 15 advogados, eu tive que deixei minha mãe, e deixamos o conforto do nosso apartamento, da nossa casa, enfim. E eu vi, Michelson, que isso não é nada, eu não perdi nada, que é para eu parar de pensar que eu perdi. Porque aqui, em meio a essa tragédia, eu encontrei o meu muito. E que Deus, ele é o Deus do macro e eu não vou falar nem do micro, eu vou falar dos pequenos detalhes que vai fazer toda uma transformação. Então é isso que eu levo uma das lições que eu levo para a minha vida. Amém. Eu, só para registrar aqui, né, o nome certo, para quem quiser buscar depois no canal, o vídeo é Pastor vai em busca de família isolada pela enchente no Rio Grande do Sul. É uma história muito bonita. E a outra é a live que eu fiz com o diretor da ADRA Brasil, sede São Paulo, pastor Kalbemater. O título da live é ADRA, Além da Tragédia. Conheça esse trabalho e valorize e ajude. O Pix está aí na tela, sos@adra.org.br. E o bom é saber que você doando por esse Pix, os seus recursos vão chegar na linha de frente e serão empregados com responsabilidade, com oração, por uma entidade séria, mundial e que tem feito grande diferença. Raquel, Paulo, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho que está sendo feito. Tenho certeza que vocês não estão aí por acaso, né? Deus precisa de pessoas que tenham essa disposição e esse amor ao próximo, né? E, repito, né? Nossas orações aqui de longe os acompanham, nossos recursos também. Um pouquinho de cada um vai formando um montante que pode ajudar bastante, né? Aqueles que neste momento perderam tudo. Eu quero terminar essa nossa conversa com uma oração pelas vítimas, pelos enlutados, por vocês, os voluntários, para que Deus dê muita saúde, disposição, saúde emocional para vocês, para que vocês possam ajudar outros que estão precisando de um conforto emocional também, e espiritual, neste momento. Vamos orar? Santo Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós sabemos, porque te conhecemos e conhecemos a Tua Palavra, que esses eventos que assolam o planeta causam dor no Teu coração, porque ferem também Teus filhos amados. Mas nós sabemos que o fim dessas coisas se aproxima rapidamente. Nós cremos que a volta de Jesus está próxima e nós finalmente seremos resgatados deste mundo que agoniza e viveremos para sempre contigo. Ajuda, Pai, para que as pessoas percebam essa realidade, conheçam essa verdade especial da segunda vinda de Cristo e encontrem consolo
na promessa de que aqueles que perderam queridos para a morte, se morreram em Cristo, serão reencontrados. Poderemos abraçar de novo nossos queridos que partiram pela morte. Pai querido, eu te peço uma ajuda aos que estão desabrigados, que tu os ampares por meio de pessoas designadas para isso também, que teus anjos estejam nos alojamentos, nas casas, nos lugares onde há pessoas com medo, com temor, com incertezas, que eles sintam a atmosfera celestial mesmo ali em meio a um ambiente tão devastado. E que, assim como a Raquel disse, isso nos faça a todos ver a realidade, o mundo, a vida com outros olhos. Entender que, como disse o Paulo também, daqui nada levaremos a não ser nossa vida, nosso caráter, nós mesmos. Então nós nos entregamos em tuas mãos, mais uma vez, e eu coloco nas tuas mãos protetoras as pessoas bondosas que foram tocadas, sensibilizadas para ajudar nessa situação. Pai, abençoa os bombeiros, abençoa os oficiais, abençoa os voluntários, abençoa a Raquel a Raquel e o Luiz Paulo, Senhor. Dá-lhes saúde, disposição, equilíbrio, saúde emocional para lidar com tantas pressões. E essa bênção eu te peço também sobre todos os demais que estão atuando como voluntários neste momento tão difícil. Amém. Pai querido, cuida de cada um, que corações sejam despertados para a solidariedade, que esse espírito permaneça, porque há pessoas precisando de ajuda em todos os lugares, que nós tenhamos um olhar sensível para isso e vivamos uma vida de serviço, enquanto Jesus não vem. Eu oro e te agradeço tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Raquel, Paulo, muito obrigado pela disposição, né, em participar dessa conversa aqui, desse vídeo, e estamos em contato, né, e que precisarem, pudermos ajudar, além das nossas orações, né, podem contar conosco, tá bom? Obrigado, Michel, pelo serviço que o teu canal está fazendo. Obrigada também, e nós, às vezes, as pessoas vêm perguntar para a gente sobre profecia, eu falo o seguinte: você assistiu o canal do Michelson? O Michelson falou sobre isso? Então vai lá, assiste, depois a gente conversa. Já falei várias vezes isso. Deus continue te abençoando muito, dá um abraço aí em toda a família e um abraço fraternal bem grande em ti. Amém. Obrigado mesmo, para vocês também. Tchau. Você que nos acompanhou, um abraço também. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.